Você está na Rádio Bandeirantes. Agora, Bandeirantes acontece. Com Cláudio Zaidan e Ronald Gimenez. 3h02:30, boa tarde. Acontece aqui. A análise das notícias mais importantes do dia. 3h03. Bandeirantes acontece nesta quarta-feira. A produção e coordenação da Gabriele Guimarães. Olá, Gabriele, boa tarde. Oi, Zaidan, boa tarde para você, para o Ronald e para todos os ouvintes. Na central técnica estão Eric Verniz e Roberto Dias. E as imagens no YouTube, você acompanha aí no trabalho do José Alexandre Marques. Muito obrigado a todos. Tudo bem, Ronald? Boa tarde. Beleza, Zaidan. Vamos até às 17 horas, tocando todas as principais informações com análise profunda de todos os temas. Vamos sim. E uma quarta-feira que teve declarações do presidente da República. Jair Bolsonaro classificou a operação realizada ontem e que atingiram, aquelas operações que atingiram aliados seus e que foi determinada pelo Alexandre de Moraes a pedido da Procuradoria-Geral da República, ele as classificou como um abuso e afirmou que está chegando a hora de tudo ser colocado no devido lugar. É evidente que não há uma explicação adicional, né? O que está fora do lugar e o que deve ser colocado no lugar. E deve voltar para o devido lugar. E disse que não será o primeiro a chutar o pau da barraca. Essa foi a expressão usada pelo presidente. Não explicou o que acontecerá para que as coisas voltem ao seu devido lugar e não precisou ser mais explícito quanto a não ser o primeiro a chutar o pau da barraca. Ele disse que eles estão abusando. Não disse quem, não deu nomes, mas todo mundo sabe que é uma referência às decisões do Supremo, particularmente do Alexandre de Moraes. Então ele disse: eu não vou ser o primeiro a chutar o pau da barraca. Eles estão abusando. Isto está a olhos vistos. O ocorrido no dia de ontem, quebrando o sigilo de parlamentares, aí ele foi direto ao assunto, não tem história nenhuma vista em uma democracia, por mais frágil que ela seja. Está chegando a hora de tudo ser colocado no devido lugar. O Bolsonaro disse isso a apoiadores. Aqueles encontros que ele tem com seus apoiadores, ali na saída do Palácio da Alvorada, né? Quando vai para o trabalho. E é bom notar que, na confusão de declarações, né, muita gente tem falado a respeito da necessidade de se manter o respeito mútuo entre os poderes, mas, na verdade, há agressões de todos os lados. Se houve aquela grotesca afirmação do Weintraub lá naquela reunião ministerial, também o decano da Corte Suprema, o Celso de Mello, tem sido contumaz em críticas que ultrapassam a relação institucional. Não tem semana que o Celso de Mello não desça a ripa no Jair Bolsonaro, e muitas vezes fazendo alusões, ele já fez alusão a nazismo, etc. E convenhamos, essa não é a declaração que se espera de um ministro do Supremo Tribunal Federal com relação ao presidente da República, não é? Se ele enxerga na ação do presidente da República, no governo Jair Bolsonaro, se ele enxerga ações que tentam conduzir o país a uma ditadura ou até um regime totalitário, então que ele tome as devidas providências como ministro da Suprema Corte, não é? Mas não ficar dando declarações que também são agressivas contra um chefe de poder, contra o presidente da República. No Congresso Nacional, é óbvio que os parlamentares têm o direito de expressar sua opinião. Isso está na Constituição, não é regimento interno ou coisa que o valha. Há garantia
de que o parlamentar ele tem imunidade para dizer o que ele pensa e também no seu voto. Isso, claro, para evitar situações como aquela da ditadura militar, em que deputados eram caçados por aquilo que diziam no plenário, por aquilo que diziam na tribuna. E, inclusive, foi esse o mote para o AI-5, em dezembro de 1968, que passou a vigorar no início de 1969. Né? Então, o mote para aquilo não foi um movimento armado, não foi tentativa de derrubar o governo, foram declarações dadas por parlamentares, como parlamentares. Então, depois da redemocratização, houve o cuidado de dar à palavra do parlamentar imunidade. Obviamente, se ele chama alguém de ladrão, ele está sujeito sim a ter de provar. Mas se é uma opinião a respeito do funcionamento de uma outra instituição, ele tem essa liberdade garantida constitucionalmente. São coisas distintas nesse inquérito do Supremo Tribunal Federal. E não há a menor dúvida de que as declarações da Sarah Winter contra o Alexandre de Moraes, elas ultrapassam o limite da liberdade de opinião, de expressão. Não há a menor dúvida. Não há a menor dúvida que aqueles que fizeram ameaças diretas, inclusive a familiares de ministros do Supremo, eles não estão exercendo a liberdade de expressão, a liberdade de opinião, garantidas na Constituição para todos os cidadãos brasileiros. Não, não, não. Isso não é liberdade de expressão, isso é ameaça. E, obviamente, isso configura crime, né? Ou incitação a crime. Então, isso é crime. E é claro que é cabível uma ação penal contra pessoas que têm agido assim. Não importa se dizem isso numa praça pública ou se dizem nessa grande avenida virtual aí que é o conjunto das redes sociais. É claro que isso é passível de punição, porque isso é crime. Incitar ao crime, estimular o crime, dizer que alguém deve sofrer isso ou aquilo, ou que os familiares de um ministro do Supremo deveriam sofrer isso e aquilo, porque o ministro votou assim ou assado, ou tem essa ou aquela posição. Isso é crime. É preciso separar isso e também as notícias falsas. Não qualquer notícia falsa, até porque é preciso definir o que é notícia falsa, né? Se alguém diz assim, a atual composição do Supremo é muito ruim, é a pior da história. Isso não é notícia falsa, isso é opinião. Não é uma informação para enganar as pessoas, é uma opinião. Isso deve ser respeitado. Qualquer um tem direito de dizer, esta é a pior composição da história do Supremo Tribunal Federal. E alguém pode também dizer que discorda de opiniões e posições tomadas e até votos, decisões tomadas no Supremo Tribunal Federal. Até ministros do Supremo discordam entre si. Falando em discordar, o Marco Aurélio Mello, por exemplo, já disse que discorda da maneira como esse inquérito foi instituído e do argumento que o Toffoli usou para instituí-lo. E é de fato um argumento fragilíssimo, porém o Toffoli ganhou munição com aquela bizarrice do sábado à noite, os fogos de artifício simulando um bombardeio sobre o Supremo, né? Até então, ele havia feito um sofisma para dizer que como o ministro do Supremo, qualquer deles, é sempre ministro, ele leva consigo a condição de Supremo, ou seja, onde ele estiver, ali é o Supremo. Isso é um sofisma usado pelo Toffoli para instaurar esse inquérito. E ele disse também que entendia que, dada a circunstância, ou seja, o uso do regimento interno para estabelecer o inquérito, que ele poderia escolher o Alexandre de Moraes por decisão pessoal, sem necessidade de sorteio. É outro sofisma. Agora, o fato é que houve tantas situações graves de ameaças ao Supremo que mesmo os críticos e mesmo a Rede Sustentabilidade, que entrou com ação para que o plenário da Corte
declarasse, anunciasse que há inconstitucionalidade nesse inquérito, a rede retirou o seu pedido. Mesmo assim, foi a votação, está aí 3-0, né? Todo mundo votando a favor. Talvez haja o voto discordante do Marco Aurélio se ele resolver manter a sua posição anterior, embora os fatos novos talvez levem o Marco Aurélio a condescender com os erros de origem desse inquérito. E há erros de origem neste inquérito. Isso está claro, não é? Até porque a Procuradoria-Geral da República é que deveria ter solicitado autorização do Supremo para fazer uma investigação, porque não havia até então qualquer ataque ao prédio do Supremo, ao limite físico do Supremo, que é o que prevê o regimento interno. Bom, mas dito isto, o inquérito está aí, tudo indica será mantido pelos ministros, né, que estão votando virtual e lentamente, mas o fato é que o inquérito foi aberto em 14 de março de 2019. Então veja como ele vai se ampliando, né? Ele começa para combater notícias falsas e ameaças ao Supremo, mas ele vai se ampliando. E, inclusive, o Alexandre de Moraes, em dezembro do ano passado, prorrogou as investigações por mais 6 meses. E vale notar ainda que houve esses questionamentos todos, e questionamentos pertinentes, né, quanto à origem do inquérito e quanto à escolha sem sorteio do Alexandre de Moraes. Os argumentos do Toffoli para justificar, explicar essas decisões não convenceram a maioria de juristas e constitucionalistas, aqueles que se debruçam sobre o texto e que podem dizer com toda a folga, com todo o conhecimento, que há problemas graves na instauração do inquérito. Porém, a estultice de alguns deu ao Toffoli o argumento decisivo para acalmar as críticas, não é? O fato é que o inquérito vai prosseguir, está na cara. Em março deste ano, técnicos do Supremo identificaram 12 perfis em redes sociais. Os nomes não foram divulgados, que atuam, segundo esses técnicos, na disseminação de informações de forma padronizada contra ministros do tribunal. E é por isso que o inquérito tem de ter transparência, Ronald. Por quê? Quando se fala em disseminação de informações de forma padronizada contra ministros do tribunal, aí voltamos àquele ponto. Se alguém diz assim, o ministro tal ganhou dinheiro para votar assim o assado. Opa! Isso obviamente pode ser tratado como informação falsa. Se for falsa, e deve haver punição. Porque você está acusando alguém de corrupção. Está acusando o ministro da corte de corrupção. Mas se alguém diz, o Barroso agiu mal, agiu errado, ele quis ser legislador, por exemplo, quando, ao julgar um simples habeas corpus, resolveu legislar a respeito do aborto. Isso não pode ser tratado como notícia falsa ou como injúria. É apenas a discordância não só da posição, mas do que foi usado pelo Barroso para votar daquela maneira. Votou daquela maneira e foi criticado no plenário, por exemplo, pelo Gilmar Mendes. E ele chegou a tratar o Gilmar Mendes como portador de psicopatia e como expressão do mal. Vejam que ouçam que entre eles, né, há acusações mútuas gravíssimas. E nem por isso alguém processou alguém, não é? E obviamente o direito que tem o Barroso de falar aquilo do Gilmar se estende a todos nós. Quem concorda com o Barroso pode repetir, já que o Barroso falou ali no plenário, com transmissão pela televisão. Então é preciso distinguir o que é injúria, o que é difamação, o que é calúnia, do que é opinião. Então nós podemos discordar, por exemplo, do Lewandowski, quando ignorou o texto constitucional, meteu uma vírgula onde não havia e decidiu, por exemplo, no julgamento do impeachment da Dilma Rousseff, decidiu que ela, tudo bem, perde o mandato, decisão do Senado, mas não perde
os direitos políticos. E pode ser votada, tanto que ela tentou ser eleita senadora por Minas Gerais, não conseguiu votos para isso. Mas aquela decisão do Lewandowski, junto com Renan Calheiros, aquilo foi mudar o texto constitucional. Se alguém diz isso, não pode ser tratado como um difamador, como alguém que está injuriando ou caluniando. Não, ele está dando uma opinião a respeito de uma decisão do ministro. Eles não são absolutos, incontestáveis. É preciso distinguir as coisas, para que não tenhamos um Estado policial que emana desde o Supremo Tribunal Federal. Então, quem ameaça ministro do Supremo tem que ser punido. Tem que ser julgado e, se assim for decidido, ir para a cadeia. Ou multado, seja o que for, dependendo do tamanho da injúria, do tamanho do que se fez. Se alguém está incitando um outro alguém ao crime, está estimulando alguém a praticar crime contra o ministro do Supremo, isso é crime e tem de ser tratado como tal. Outra coisa é opinar. É opinar, por exemplo, que o Gilmar Mendes não no Supremo, mas no TSE, ele tomou uma decisão política no julgamento da cassação da chapa. O relatório do Herman Benjamin era perfeito, não é? E o Gilmar, inclusive, usou argumento político. Não é hora, o país já sofreu demais, não é hora de cassação de chapa. Ora, isso é uma decisão política. Quando ele está lá apenas para fazer com que a lei e, acima de tudo, a Constituição sejam cumpridas, né? A lei seja cumprida e a Constituição, sobretudo, seja cumprida. Eles são pagos para isso. Eles não são pagos para avaliar o cenário político e ver o que é conveniente para o cenário político e para o cenário econômico. Não, se a gente caçar a chapa vai ter consequências econômicas. Não cabe a ele essa decisão. Olha, eu não vou votar pela cassação porque isso vai ter efeitos econômicos. Não, ele vota contra ou a favor dependendo do que diz a lei. Se o que foi apresentado pelo relator, no caso o Herman Benjamin, apontava para a cassação como a decisão correta do ponto de vista legal. Era essa a decisão. Se alguém diz que discorda do Gilmar Mendes nesse aspecto, não deve ser tratado como alguém que está injuriando, caluniando ou difamando. Então são coisas distintas. É preciso sim combater a sistematização das notícias falsas. É preciso sim combater, é óbvio, qualquer um que faça apologia de crimes, seja contra qualquer um e, obviamente, contra o ministro da Suprema Corte ou contra a Suprema Corte. Se alguém defende o fechamento da Suprema Corte, está contrariando o texto constitucional. Aí sim é preciso que haja medidas de punição. Agora, isso é diferente de opinião. Então é preciso que cada decisão do Supremo seja transparente, explicada, para que não se confunda o combate a ações criminosas com o combate à opinião. Porque quando você começa a combater a opinião, a punir a opinião, você instala um Estado policial. 3h20. Esse é o Bandeirantes Acontece. Já tem outro tema desta quarta-feira para você. Bandeirantes Acontece. Trânsito. Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. E PicPay, baixe o PicPay para pagar e parcelar seus boletos em até 12 vezes. Boa tarde, Gabriele Guimarães. Boa tarde, Ronald, para todos os ouvintes. Agora são 3h21. O medidor oficial da CT aponta 4 quilômetros de congestionamento. Nosso primeiro destaque vai para a região da Vila Alpina, que fica ali na Vila Prudente. Aconteceu um acidente, uma colisão entre um carro e uma moto no cruzamento entre a rua Silva Bueno e a rua do Manifesto. Uma viatura do Corpo de Bombeiros já foi disponibilizada e uma pessoa envolvida nesse acidente já foi encaminhada ao pronto-socorro mais próximo. Pavê e pudim, chipom, patim. Risoto, estrogonofe, chipom, risofe. Bolo e brigadeiro, chipom, boleiro. Combinar pra chipar com Italac. Sabor e qualidade lá em casa tem. Creme de leite, Italac também mistura. Pra bolo e leite condensado. Italac na receita pra ficar tudo chipado. Sabor e qualidade, Italac tem. Se chipou no sabor lá em casa tem Italac.
se reinventando, evoluindo para transportar melhor produtos farmacêuticos, e-commerce, rodoviário, internacional. E pela Aeropress, Vai de avião. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil e Mercosul. Para toda pergunta, imagine o conhecimento. Para toda busca, imagine uma inovação. Para todo mal, imagine a cura. Para você imaginar, a EMS realiza pesquisas inovadoras, investe em tecnologia e desenvolve novos medicamentos que cuidam da sua saúde. Porque quando o mundo está paralisado pelas dúvidas, alguém precisa imaginar as respostas. Medicamentos EMS. Sua saúde merece. Trânsito. Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. E PicPay, baixe o PicPay para pagar e parcelar seus boletos em até 12 vezes. Agora são 3 horas e 23 minutos. A rodovia Presidente Dutra tem congestionamento no sentido Rio de Janeiro, do quilômetro 227 até o 224, pela pista expressa na chegada a Guarulhos. Isso porque ali na região tem algumas obras sendo realizadas. Bandeirantes acontece. 3 horas e 24 minutos. A pergunta que se faz é: o que tem segurado o ministro Abraham Weintraub no governo, à frente do Ministério da Educação? Vamos atualizar a situação do ministro com a informação que vem de Brasília. Ricardo Viula. O ministro da Educação, Abraham Weintraub, segue balançando no cargo. Em novo revés, Weintraub já tem contra si uma maioria formada no Supremo Tribunal Federal para ser mantido como investigado no chamado inquérito das fake news. Ele foi incluído nas investigações por xingar os integrantes do Supremo de vagabundos e defender a prisão deles em reunião ministerial do governo no último dia 22 de abril. O julgamento tem até esta sexta-feira para terminar. A pressão pela saída de Weintraub vem até de aliados do governo, como o vice-líder governista no Senado, senador Chico Rodrigues do DEM. O seu estilo, na contramão do que na verdade nós chamamos de conciliação, tem atrapalhado muito o governo. 13h25, Zaidan, o que segura o ministro da Educação no governo, hein? A ala mais ideológica que está fazendo uma força danada para que ele não caia? Até porque não é a eficiência dele como ministro da Educação que está segurando, né, Rola? Não é. Definitivamente Isso, não é. Definitivamente, aliás, eu tive puxando Zaidan notícias. Fazia muito tempo que ele não falava de educação. Veio falar ontem pelas redes sociais, falando do adiamento do SISU, né? E há muito tempo ele não falava. Ele é o ministro da Educação e não tem notícia dele falando da mesma. Isso parece um tema assim que ele aborda no fim de semana, né? Uhum. Sentado à mesa e tal, ele talvez fale alguma coisa sobre educação, porque é um tema que costuma passar ao largo das declarações do ministro, né? E não há dúvida que há pressão para ele ficar de gente que tem intimidade com o presidente, alguns dos seus filhos, não sei se o Flávio também, mas claramente Eduardo e Carlos gostam do Weintraub, querem mantê-lo, e acho que ninguém tem mais influência do que eles, né, sobre o Jair Bolsonaro. Não sei qual é a posição de outro que tem muita influência, que é o Augusto Heleno. Não sei se ele se incomoda, porque claramente o Ramos, por exemplo, e o Mourão, né? O Mourão já falou, inclusive aqui na Bandeirantes, de fato, ele fala umas coisas que atrapalham, né? Ele fala umas coisas que não tem nada a ver. Criticou até o fato dele estar sem máscara, lá que ele foi multado, né? R$2.000 em Brasília, porque foi uma manifestação sem máscara, e o Mourão falou, não, tudo bem ele ir na manifestação, mas ele tem que seguir as normas locais, e as normas locais indicam obrigatoriedade do uso de máscara, ou seja, as normas lá no Distrito Federal. Então, o próprio vice-presidente da República tem notória impaciência com o Weintraub, e o Ramos também, o general Ramos também, que é da ativa, hein? Mas, com relação ao Heleno, eu não sei. E não há dúvida que é o que segura. E acho que o Bolsonaro, pessoalmente, não se incomoda com
com as maluquices, né, com as declarações do Weintraub, tanto que ele falou aquilo numa reunião ministerial e não foi advertido em nenhum momento, né, Ronald? Não falou. Não houve nenhuma advertência. O que você está falando aí? Não, e né? reiterou na ida dele, a deslocada ida à manifestação no domingo, a interlocutores, ele disse exatamente a mesma coisa. Exato. Agora, resta saber por que não disse quando foi depor, né? Ficou calado, aí nada né? disse. Ficou calado, exatamente. Então, você vê aí um vice-líder do governo, ou seja, alguém que trabalha para que o governo tenha votos nos seus projetos e medidas provisórias dentro do Congresso Nacional, alguém que trabalha e está dizendo, esse cara atrapalha. Ele atrapalha o meu trabalho aqui. Eu tenho mais dificuldades de conseguir voto, de convencer os colegas, por causa também do Weintraub, não só do Weintraub. Agora, muita gente tem saudade do Vélez. Pra você ver o nível que nós chegamos, né? Não, e aquele negócio, porque você não sabe o que viria, né? Em caso de saída, né? Você não sabe o que viria. Mas o fato é que não é o problema dele dançar como o Gene Kelly, né? Dele fazer lá o dançando na chuva, o cantando na chuva, dele fazer algumas metáforas bem pobres, né? Paupérrimas em relação aos fatos nacionais. Mas, acima de tudo, qual é o trabalho dele? Ele é pago para quê? Porque ele é pago com dinheiro público. Ele é pago para quê? Para administrar aquilo que cabe ao Ministério da Educação. Porque não é toda a educação que está nas mãos do Ministério da Educação. Mas o Ministério da Educação, além de lidar diretamente com universidades, e acho até que esse é um problema histórico, né? O Ministério ele acaba sendo muito ligado ao que acontece nas universidades e tem um distanciamento que é nocivo, que é ruim, em relação ao ensino básico e ao ensino médio, né? E isso fica muito mais por conta, respectivamente, de prefeitos e governadores. Mas também cabe ao Ministério estabelecer diretrizes que valem para todo mundo, inclusive diretrizes curriculares. Então é claro que é o que se espera dele. O sujeito pode ser, inclusive, alguém que fala bobagens, etc. Mas se ele é eficiente, competente no que faz, você fala, bom, esse cara é bom. Ele dá conta do recado. Ele fala umas bobagens aí, mas ele é muito competente dirigindo o Ministério. Vale o custo, né? Definitivamente não é o caso, né? E mais, essa declaração em relação aos ministros do Supremo não é uma bobagem. Eu acho que bobagem é eufemismo para o que ele falou, não é? Ele falou uma coisa muito grave. Muito grave. Porque ele falou que esses caras tinham que ser presos. Então, peraí. Quando você diz que alguém deve ser preso, você tem de ter uma justificativa muito séria, clara e embasada de que aquele alguém cometeu um crime, não é? Então, se você diz, fulano deveria estar preso, isso deve vir acompanhado de por que cometeu tal crime. Senão ele não pode estar preso, não é? Não fecha a frase, né, Zaidan? Não, muito mais do que o vagabundos, né? Muito mais do que a ofensa, está a sugestão de que eles sejam presos. Porque aí ele está dizendo que eles são criminosos. E repito, essa história de que mas é uma conversa privada. Não é. Aquilo não era uma conversa na mesa de um bar, com eles assentados ali à mesa e gastando dinheiro por conta própria na cerveja, seja o que for. No uísque, no queijinho, no salaminho. Não. É uma reunião bancada com dinheiro público. E que só aconteceu por causa, em tese, do interesse público. É uma reunião de ministros, não é? De gente que é paga com dinheiro público e que se reúne, é uma reunião de trabalho e, portanto, bancada pelo dinheiro público. Não é uma conversinha privada no apartamento ou na sacada ou no boteco, não é? É uma reunião pública, sim. O fato dela não ter tido transmissão, só depois que foi divulgada, acho até que o Celso de Mello foi além da conta, né? Mas ele quis ir além da conta, e até isso o Weintraub, de certa forma, colaborou para que acontecesse. Porque ele irou os caras, né? Ele deixou os caras irados, e ele sabe disso. Agora, tem essa conversa de embaixada, né? Então. Só que aí, convenhamos, infelizmente, o histórico brasileiro é de usar a embaixada como prêmio de consolação, né? Ou para afagar alguém que perdeu uma outra boca. Isso já aconteceu até com o ex-presidente.
Não é? Em determinado momento, por exemplo, para acalmar o Itamar Franco, vai para Lisboa, porque ele falava, eu sou monoglota, eu só sei falar português, então vai para Lisboa. Não é? Pô, convenhamos. Embaixada não é para isso. Embaixada não é para você contentar alguém, dar um presentinho. Não é? Acomodar, né? Acomodar, embora, é claro, é um presentão se você falar pro cara, você vai para a Embaixada Brasileira em Roma, que é um absurdo, virou ponto turístico, as pessoas param para tirar retrato. O cara às vezes vem lá da Indonésia, ele nem sabe de que embaixada é aquela, mas ele vê aquele prédio e fala, nossa, não é? É um negócio absurdo. Ou então ir para Paris. Claro que o sujeito, você morar em Paris com tudo pago pelo Estado é uma beleza, não é? Em Londres. Então você tem, de certa maneira, há muitas premiações aí. Mas não é o caso, né? Até porque, convenhamos, o que há no Weintraub para que se enxergue nele o embaixador, né, Ronald? Ô Zaidan, e aí fica a pergunta, todo mundo em Brasília fala que ele pode cair a qualquer momento, né? O Viola falou que ele está se segurando ali e tal, mas digamos que caia, né? Não dá para se imaginar o que pode acontecer. O que rola também em Brasília é que o Rafael Nogueira, que é licenciado em filosofia, é a bola da vez aí para ser o ministro da Educação no lugar do Weintraub, caso ele venha a sair. O Rafael Nogueira, só para saber, é olavista, né? É um ex-discípulo do Olavo de Carvalho e é defensor da monarquia também. Bom, é bom notar o seguinte, o Weintraub não foi à posse do Fábio Faria, correto? Uhum. Ele não foi. Então, é claro que às vezes o cara não foi porque tava com dor de barriga, tava gripado, sei lá, tava indisposto. Ou então alguém falou, não vai porque a imprensa vai te cercar lá, você vai ter de responder, né? Uhum. Pode ser por isso. Ou não, ou pode ser um sinal de que, de fato, a barca vai partir, não se sabe, né? Mas houve a posse do Fábio Faria, por exemplo, a deputada a Zambelli, que também talvez quisesse evitar agora a entrevista, então estava lá. O Weintraub não foi. E com relação a essa história de filósofo, né, é sempre bom lembrar o seguinte. Aliás, virou uma mania, virou um título acadêmico, né? Fulano filósofo. Né? E às vezes o cara ensina. Eu me lembro que certa vez estava dizendo, tem mais filósofo aqui na página 3 da Folha do que na Grécia Antiga. Né? E falando de tal filósofo, mas como filósofo? Né? Uma coisa é você ser formado em filosofia. O cara tá licenciado para ensinar filosofia, né? Para ensinar, você pode ter mestrado, doutorado, perfeito, né? Mas isso não faz de você um filósofo. Uhum. Até porque se o sujeito o cara pode ser doutor em Napoleão, isso não faz dele Napoleão. Se o cara é doutor em Immanuel Kant, isso não faz dele um filósofo. Ele sabe tudo da obra do Kant, ele pode dar aulas sobre o Kant, mas ele não é por isso um filósofo. Até porque o Kant dizia lá no Crítica da Razão Prática, que é melhor, na minha opinião, do que o Crítica da Razão Pura. Ele fala assim, ele lembra, né? Na verdade, ele lembra o óbvio, ele fala, filósofo é o que ama a sabedoria, né? Ou seja, filosofia é amar a sabedoria. E ninguém pode ser filósofo se não conhecer a sabedoria para amá-la. É preciso ser sábio antes de amar a sabedoria. Então, não é assim, o cara estudou filosofia, é filósofo. E hoje virou um negócio assim, um rótulo mais do que acadêmico, virou um rótulo profissional. Fulano de tal, filósofo. Devagar, né? Devagar. Ô Zaidan, a nossa ouvinte Teovina, ela acabou de mandar pra mim um print, na verdade é uma foto de um livro que ela acabou de receber em casa, que ela comprou a partir de uma entrevista feita aqui. E ela vai começar a ler hoje Uma Mulher Vestida de Silêncio, do Wagner William, a biografia da Teresa Goulart, a esposa do ex-presidente Jango, e isso a partir da entrevista que fizemos aqui com o Wagner William. Bom isso, né? Muito bom, muito bom. E vale a pena, ela vai gostar do livro, muito bem escrito e conta uma parte importante da história brasileira, Ronald. 3h37, já voltamos. Bandeirantes acontece.
Neste momento sensível, também não está fácil para você que tem um negócio, né? Mas olha, o PicPay pode te ajudar. Com todas as taxas zeradas do aplicativo PicPay Empresas até o fim de julho, você faz suas vendas à vista ou parcelado, direto pelo seu celular e não paga nada por isso. É isso aí, você vende o que quiser sem maquininha e recebe na hora com custo zero. Baixe já o aplicativo PicPay Empresas e venda para mais de 20 milhões de pessoas. Entre hoje mesmo para o mundo de quem vende tudo pelo celular. PicPay Empresas. Aceitou? Vendeu. Pra se manter conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, Sil, sempre presente. Sil, energia que se renova. Sil, todo mundo aprova. Conectada com o futuro. Sil, toda cidade tá ligada. Sucesso em toda parada. Tecnologia na sua casa. Sil, fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. Domingo Bandeirantes, com Milton Neves. A partir das 9h30 da manhã, aqui na Bandeirantes. Oferecimento Romac Distribuidora, Santuário de Animais Anjinhos da Rua e Alimentos para Cães e Gatos Magnus. Ouvido na Bandeirantes. Narrar, relatar, noticiar. A história pelos nossos microfones. 1972. Faça Emerson Fittipaldi, completando a 54ª volta. Emerson Fittipaldi foi o primeiro brasileiro campeão mundial de Fórmula 1 e o título foi confirmado no GP da Itália, no circuito de Monza, no dia 10 de setembro de 1972. Borg Júnior e Flávio Araújo transmitiram pela Rádio Bandeirantes. Arquivo digital. Emerson Fittipaldi, campeão mundial de Fórmula 1. Passa agora o carro de número 10 ao segundo colocado, Flávio Araújo. Bandeiras do Brasil estão agitadas em Monza. Emerson. Você ouviu? Os fatos marcantes passam por aqui há 83 anos. Rádio Bandeirantes. Trânsito. Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. E PicPay, baixe o PicPay para pagar e parcelar seus boletos em até 12 vezes. Agora são 3h39. A Rua Augusta está totalmente bloqueada nos dois sentidos porque um transformador pegou fogo na altura da Alameda Lorena. Depois da atuação do Corpo de Bombeiros e também da Polícia Militar, já não há mais incêndio no local. Bandeirantes acontece. 20 minutos para as 4 horas. Você está na Rádio Bandeirantes, este é o Bandeirantes Acontece. Peço a sua participação também pelo nosso canal de vídeos no YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Entre lá, faça parte dessa transmissão e você pode interagir conosco, como muitos ouvintes estão aqui nesse momento interagindo. Obrigado ao Givanildo, ao Mosquinha, ao Murilo, também ouvinte Antônio Carlos, a Julieta, o César Araújo, o Edmar, Cândido e mais um monte de gente. A Cristina, muito obrigado. Faça parte aí dessa galera no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Você aproveita, clica lá para se inscrever. É só clicar em inscrever-se. E também você pode clicar no sininho e esse sininho vai avisar. Toda vez que começar o Bandeirantes Acontece, você vai ser avisado ou no seu celular ou no seu desktop, no seu laptop. O Zaidão, um número preocupante. Em plena quarentena, o Brasil teve uma alta de 8% no número de assassinatos. Em plena época em que tinha muito mais gente em casa do que na rua, Zaidão. Pois é, e esse é um problema crônico do Brasil. No ano passado houve uma redução e até falávamos sobre isso outro dia aqui, né, Ronald? Discutíamos a respeito e que em 2019 houve uma redução de 19%, né? Cerca de 41 mil assassinatos, o que é um número de guerra, mas é que o Brasil chegou a bater em 70 mil. E, na verdade, isso tem muito a ver com movimentos que acontecem no âmbito do crime organizado, aproximações, reaproximações, acomodações, tréguas que existem entre grupos distintos, grupos diferentes, grupos rivais. Às vezes eles, por
diversos interesses ou até para evitar uma ação mais pesada do Estado, Guarda Nacional, até intervenção militar, eles acabam, intervenção militar nesse sentido, né, de militares irem a uma área para garantir a pacificação daquele lugar, como aconteceu no Rio de Janeiro. Então, muitas vezes, há algumas tréguas que são pragmáticas, né, dos líderes de organizações criminosas rivais entre si. No entanto, esses números dependem sempre muito exatamente dessas relações entre esses grupos, né? Porque claramente o Estado brasileiro ele falha miseravelmente no combate ao crime, não só aos assassinatos, que ali é o crime limite, né? Ou seja, a morte de alguém ser morto numa ação criminosa, mas ele falha miseravelmente não só na ação em si, na prevenção em si, mas na legislação, e esse é o problema central, é um problema que inclusive leva a decisões judiciais ruins, limita ações policiais e torna a punição letra morta. Então muitas vezes o sujeito foi condenado a dezenas de anos e tal, e 6 anos depois o sujeito está assoviando na rua, né? Então há problemas sérios na legislação, problemas sérios na maneira, inclusive, como a justiça trata alguns casos, né? Uma certa indiferença, até pelo tamanho do crime. Nós vimos agora nas decisões tomadas com relação à libertação de presos, alguns perigosos, por conta da pandemia. Então o Brasil não lida bem. O Estado brasileiro, tanto no legislativo quanto nos executivos, porque as polícias são estaduais, quanto no judiciário, não lida bem com o crime, na ação contra o crime, no combate ao crime. Mas o principal problema está no legislativo. As leis são ruins, né? Então, nós tivemos essa queda no ano passado, mesmo assim é um número, repito, de país em guerra, né? Mais de 40 mil assassinatos, mas já chegamos aí a 65, 70 mil. E isso é bom lembrar, porque há casos em que o sujeito é baleado, mas ele vai para o hospital e ali ele tem uma complicação no hospital e morre. Isso muitas vezes não é computado como assassinato, não é? E o outro problema, né, Ronald? O número de casos resolvidos. Então você tem um número gigantesco de assassinatos e o percentual de casos resolvidos é baixo. Então são vários problemas e a gente sempre lembra que a função primordial do Estado é a segurança pública. É garantir uma razoável, aceitável segurança pública. E no Brasil ela não é razoável, não é aceitável. É uma insegurança pública que virou normal, banal, que está no dia a dia, que inclusive provoca gastos extraordinários de empresas e do governo. O setor de transportes, por exemplo, 60% do que ele gasta é com a segurança da carga, porque não há segurança pública garantindo que nada vai acontecer. Isso em estradas, isso em armazéns, não é? E há os assassinatos. Alguns, claro, muitos são motivados por causas passionais, não é? O que é óbvio que é tão grave quanto, e há aqueles que advêm, por exemplo, do tráfico de drogas, né, da dívida com traficantes, etc. Porque cada vez mais a droga se tornou um flagelo mundial, né? Não é um problema brasileiro, colombiano, boliviano, é um problema mundial que afeta inclusive a França. A França hoje, você tem regiões em Paris que se tornaram cracolândias, como nós assistimos em São Paulo, né? Então, mesmo em países desenvolvidos, a droga se tornou um flagelo. E a droga, ela acaba provocando uma relação com o crime de pessoas que se envolvem com a droga, que não são criminosas. Elas têm um envolvimento com a droga, um envolvimento muitas vezes de um viciado apenas. Ele não é um criminoso, mas ele acaba se envolvendo com o crime para poder adquirir a droga e muitas vezes se torna um devedor, e aí geralmente os ajustes são fatais, né, Ronald? Ô Zaidan, mas a gente está vivendo um momento que é, para muita gente, quase limite da sanidade, porque tem muita gente que está com uma dificuldade extrema de ter dinheiro para comer, né?
E isso, muito provavelmente, isso, como você disse, só as investigações é que vão levar ao fim e ao cabo que realmente motivou esses assassinatos. E como você também disse, muitos deles não serão elucidados. Mas o fato de nós vivemos uma grande animosidade, de pessoas estarem muito no limite, de a gente estar vivendo um momento de extremos do ponto de vista do comportamento, com tudo muito exacerbado, a violência verbal, isso, pequenas coisas se transformam em grandes confusões, em grandes brigas. O momento que a gente está vivendo, será que a gente pode chegar à conclusão, quando toda essa análise for um pouco mais conclusiva, de que o momento que a gente vive é motivador para o aumento no número de assassinatos? Talvez no caso dos crimes passionais, né? Aliás, a gente tem visto muito no noticiário policial, nos últimos meses, muitos crimes passionais, né? Que tem ocorrido. Muitos. Agora, é bom lembrar também, Ronald, que em algumas regiões as coisas não mudaram, né? Então você tem regiões onde o Estado não era presente e ele continua ausente. E aí, com pandemia, sem pandemia, as relações são as mesmas, né? São as mesmíssimas. E em algumas regiões onde o Estado é inoperante, ele não entra, regiões dominadas pelo tráfico, dominadas por milícias, né? E o Estado ali, exatamente pela sua incompetência, ele inclusive criou o ambiente propício para a formação e crescimento e domínio desses grupos. Então, ali a coisa não mudou. A pandemia não provocou grandes alterações. Agora, provavelmente, eu não sei se há já um levantamento sobre isso, talvez tenha ocorrido um aumento também de crimes passionais, né? A gente precisa pegar o dado fino desse que foi divulgado hoje, para a gente ter talvez um entendimento um pouco mais correto. E talvez daqui a um tempo a gente vai entender de maneira mais correta mesmo tudo isso que está acontecendo, porque, como você disse, por esse número, se essa for a média, nós vamos chegar no fim do ano com 48 mil assassinatos no Brasil, né? O que é um número, como você disse também, um número de guerra, né, Zaidan? Número de guerra. Faltando 11 minutos para as 4 horas. Bandeirantes acontece. O projeto Anjinhos da Rua é o maior santuário particular do mundo para a defesa de animais abandonados. Localizado em Peruíbe, no litoral sul de São Paulo, tem como missão tratar todos os animais com amor e dignidade. Criada em 2006, a iniciativa atende a população gratuitamente e abriga 1.500 animais em uma área de 1 milhão de metros quadrados. Conheça e colabore você também. Acesse projetoanjinhosdarrua.com.br. Se liga na Dica Sil. O frio chegando e a coragem para lavar a louça na água fria está fugindo? Ao instalar uma torneira elétrica, fique atento à seção nominal correta do cabo, de acordo com o manual de instruções do produto. E não se esqueça de separar um disjuntor exclusivo para ela, além de contar com uma boa mão de obra. Fique seguro e conte com a Sil. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento, informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Braspress. Trânsito. Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. E PicPay, baixe o PicPay para pagar e parcelar seus boletos em até 12 vezes. 3 horas e 51 minutos, destaque agora para a região de Santo Amaro. Aconteceu um outro acidente entre um carro e uma moto na Avenida Dom Jorge Marcos de Oliveira, número 100, ali na Vila Guiomar. Uma viatura do Corpo de Bombeiros foi disponibilizada e uma vítima envolvida nesse acidente já foi encaminhada ao pronto-socorro mais próximo. Bandeirantes acontece. 8 minutos para as 4 horas e a situação do governador Wilson Witzel. Vamos lá para o Rio de Janeiro.
Falar um pouco sobre o andamento desse pedido de impeachment. Gustavo Sleman está conosco. Vai ser instaurada na Assembleia Legislativa do Rio na próxima quinta-feira a comissão especial que vai analisar o pedido de impeachment do governador do Rio. O grupo é formado por deputados dos 25 partidos com representação na casa. Rodrigo Barcelar, do Solidariedade, é o nome mais cotado para ser o relator do processo. Segundo o presidente da Alerj, o deputado André Siciliano, do PT, a ideia é citar e entregar a cópia do processo ao Wilson Witzel apenas depois da instalação da comissão. Só depois disso que será iniciada a contagem do prazo de 10 sessões para a apresentação de defesa do governador. Mais do que a contagem do prazo, Zaidan, o Wilson Witzel está contando o número de deputados e aqueles que podem apoiá-lo, né, ou que precisam de algum argumento para apoiá-lo, ou aqueles que não vão de jeito nenhum sujar, tem muitos ali que sujar o currículo não significa grande coisa, mas não deve se aliar ao governador uma vez que ele está pela bola 8 aí, né? Bola 8, é. E aquela história, né? Eles estavam discutindo até qual seria o número de votos necessários. O que é patético, porque você tem uma Constituição estadual, os estados têm suas constituições. E, além disso, há alguns argumentos que... Porque a gente sabe, né, Ronald, que todo processo de impeachment, em qualquer democracia, ele tem duas pernas ali, a jurídica e a política. Sempre. Se você pegar o julgamento, que aliás foi acelerado para burro, do Fernando Lugo, deposto no Paraguai, não há dúvida que você tinha a perna política e a jurídica. No Brasil também, com a Dilma, com o Collor que tem aquela discussão técnica, porque ele renunciou um pouco antes e tal. Nos Estados Unidos, né, recentemente o Trump e o Clinton, que chegaram ao julgamento no Senado e foram absolvidos. Então há sempre a questão política e a questão técnica. Por exemplo, o Bill Clinton. Ele havia claramente o motivo jurídico, ele mentiu. Muita gente até interpretou na época levianamente, achando que ele estava sendo julgado pelo caso extraconjugal. Ele estava sendo julgado porque ele mentiu como presidente da República para os investigadores e para o Congresso dos Estados Unidos. Ele mentiu, e isso é crime. E esse foi o motivo jurídico. Só que ele tinha maioria no Senado. O Trump, o motivo jurídico, você tinha uns 50, mas ele tinha maioria no Senado. Então não havia voto para o impeachment. Então é claro que no caso do Witzel também há o aspecto político. Sempre há. Agora, não precisavam escancarar tanto, né? Por quê? Eu vejo aqui, na avaliação da cúpula do Palácio Guanabara, pesam contra ele a pouca habilidade política, a falta de relacionamento com a Alerj e até mesmo as eleições municipais deste ano. É o que você falou. O político está de olho. Peraí, o que o povo quer? Não é? Quando o que se espera, numa situação ideal, claro, é que o parlamentar chegue lá, isso na Câmara Municipal, na Assembleia Legislativa, no Congresso Nacional, o sujeito chegue lá e tome a decisão de acordo com a sua consciência, que ele olhe aquilo e fala, bom, esse sujeito não merece ser destituído. Ele não cometeu crime cuja punição seja a destituição do cargo, o impeachment. Ou então, esse sujeito cometeu um crime grave. Eu até gosto do governo dele, mas o que ele cometeu, a lei diz que ele deve ser afastado. Esse é o cenário ideal, mas é ideal, não é o real. O real é que os caras votam conforme a conveniência, conforme aquilo que eles percebem que a opinião pública quer. Por isso eleição municipal, porque muita gente está de olho. O sujeito é deputado estadual, é candidato a prefeito de algum município lá do Rio de Janeiro. Ele está de olho no que a população espera, não é? Qual voto será mais interessante para ele eleitoralmente? É lamentável. Que há sempre o braço político, há. Agora, a coisa está escancarada, né? E o que é boa relação com a Alerj? Se é uma relação institucional, é um governador que escuta os parlamentares, eles têm acesso ao governador, tá tudo bem. Agora, se for para trocar, por favor, voto por cargo, aí, sinceramente, aí tinha de sair todo mundo, né, Ronald? Ô, Zaidan, e tem o seguinte, né? O afastamento é quase certo pela contagem matemática.
Mas é lógico que o vice já está se articulando. E se o vice assumir, não adianta. Não adianta esperar chegar ao momento dos desembargadores mais os deputados, os 10 que vão votar e tal, porque aí já era, né? Porque uma vez o vice estando lá, ele vai articular para permanecer lá, né? Não vai trabalhar pelo Witzel mais, né? Até porque no Brasil é diferente. O Brasil copiou parte do modelo americano, mas não integralmente. Nos Estados Unidos, por exemplo, no caso do presidente da República, quando a Câmara dos Representantes autoriza o julgamento, o presidente não sai. Uhum. O Trump, por exemplo, ele foi julgado no Senado, ele continuava presidente. Aqui não. A Dilma, por exemplo, quando a Câmara autorizou, ela teve de se afastar. Exato. Né? Exato. E aí é muito mais difícil. Porque aí você tem um cara lá com a caneta trabalhando pelo impeachment. E quando você tem um cara que rompeu contigo ainda, aí Inês é morta, né? Ô Zaidan, hoje vou fazer... Eu sempre falo que é em grande estilo, mas hoje tá demais o negócio aqui, viu? E a música, então, é mais sugestiva ainda, porque a Aretha Franklin cantando Respect. Que é um verdadeiro hino pela defesa dos direitos dos negros nos Estados Unidos. E aí você me perguntaria, o que tem a ver a Aretha Franklin com a data de hoje? Não, só a boa música. Não tem nenhuma efeméride, não tem aniversário, não tem nada. É só porque ela canta demais. Tem a ver com as últimas semanas, né, Ronaldo? Tem a ver com as últimas semanas, sem dúvida nenhuma. Ela que foi considerada pela revista Rolling Stone como a maior voz feminina de todos os tempos. Vem aí a abertura de mais uma hora do Bandeirantes Acontece. Participe aí, mande a sua mensagem pelo 999048756 e nos acompanhe pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Bandeirantes Acontece. Riscou, ralou, amassou seu carro? Disque Reparo. Se você precisar sair de casa, evite riscos. Dicas Disque Reparo. Use sempre máscara. Respeite a distância de 1,5 m ao transitar. Na falta do álcool gel, leve sabão líquido com você. Lave sempre as mãos e narinas. Não dê as mãos. Cumprimente sem abraços. Hoje, sinal de respeito. Com esses cuidados, venceremos. Evite riscos em seu carro e em sua vida. Disque Reparo. E nós vamos até você. Cliente Porto Seguro Alto tem benefícios. Pra se manter conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, Sil, sempre presente. Sil, energia que se renova. Sil, todo mundo aprova. Conectada com o futuro. Sil, toda cidade tá ligada. Sucesso em toda parada. Tecnologia na sua casa. Sil, fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. A Fundação Dorina Noil para Cegos, a ACD, o Instituto Jô Clemente e a Derdic são instituições diferentes com um ponto em comum: ajudar pessoas com deficiência. O ponto é que a gente precisa da sua ajuda para continuar atendendo. Bora se unir e ajudar? Acesse todosporum.org.br e doe. Você ganha pontos com a gente e todos ganham um futuro. O nosso ponto forte é você. Você ouve Bandeirantes Acontece. Vinícius Bueno está aqui com a gente para falar de como a Federação Paulista de Futebol observou a liberação dos treinos pelo governo do estado de São Paulo. Não é isso, Vini? Boa tarde. Exato, Ronald. Boa tarde para você, para o Cláudio Zaidan e para todos que nos acompanham. Dá para dizer que a Federação Paulista de Futebol e que os clubes que disputam a elite aqui do estadual, a Série A1, eles reagiram muito mal a essa informação que foi dada mais cedo pelo governador do estado de São Paulo, João Dória, de que os treinos só poderão ser retomados a partir do dia 1º de julho. Inclusive, há pouco a Federação Paulista de Futebol soltou uma nota dizendo que causou uma certa estranheza, já que o protocolo de retomada gradual aos treinos preza, em primeiro lugar, pela saúde de todos os envolvidos. E essa nota diz ainda que os profissionais de futebol dependem do condicionamento físico para exercerem as suas atividades,
seguindo aí impedidos de trabalhar, portanto, nesse momento de pandemia, sem que haja uma explicação plausível e científica, é o que diz a nota. A federação ainda diz que, inclusive, vai convocar uma reunião virtual com os 16 clubes para esta quinta-feira, às 3 horas da tarde, para tratar desse tema. Que polêmica. Valeu, Vini. Valeu. Até mais. Agora, lá vem o comentário, a opinião de Milton Neves. Tudo bem aí, Milton? Tudo bem, um abraço para Vinícius Bueno no seu recasamento. Parabéns a esse repórter que veio de Poços de Caldas. Por que é recasamento? Porque voltou com a moça. Entendeu? Então é o seguinte, eles são lá de Campinas e tal, mas ele nasceu em Poços de Caldas, que é uma cidade satélite de Muzambinho. Agora, o senhor estava enchendo a bola aí de Aretha Franklin, até que ela não é ruim. Ela é falecida. Vai lá o que você vai falar. Ela é falecida? Já faleceu. Faleceu em 2018, então, ela não era ruim, mas aí nunca chegará a Elis Regina. É outra grande cantora, claro, da música brasileira, uma das maiores vozes. Agora, deixa eu contar uma coisa para Cláudio Scaff Zaidan. Eu fui ao shopping ontem à noite, Shopping Frecaneca, e procurei uma loja lá e tal, com lupa para comprar um presente para Manuel Zaidan. Você é grupo de risco, hein? E achei o presente. Aí, como é que eu paguei? Sabe quanto custou? 5 sestércios. Como é que é? 5 sestérios. Como é que era a moeda do Império Romano, Zaidan? Do Kirk Douglas em Spartacus? Cestários, custou 6 cestários, só que a moça não quis receber, falou, eu não conheço essa moeda, mas eu ganhei do Salomão Esper, ele conviveu lá com o Spartacus. Ben-Hur Judá, corria bem, viu? Ele se tivesse nascido mais tarde, seria o campeão mundial de pilotos de Fórmula todas, entendeu? Porque para correr com aquela biga lá, e eu já vi biga de perto verdadeira lá no Metropolitan em Nova York. Eu fiquei emocionado com a biga, cara. E eles já punham uma borrachinha ali na roda de pau. Esses caras do Império Romano mataram muita gente, mas eles eram do ramo, hein, ô Sestércio? Você vai ver Flamengo e Bangu, você vai lá no Rio de Janeiro, não? Tá com saudade de futebol? Vou desde que o Castor de Andrade monte de novo Ubirajara Mota, Fidelis, Mário Tito e Ari Clemente, Jaime Ocimar com Luiz Alberto, quarto zagueiro, o ataque com Paulo Borges, Ladeira, o Cabralzinho, que tá lá em Estocolmo, e na ponta esquerda o Aladim, entendeu? Aladim. Na decisão campeão em 66. Eu contei ontem na Rádio Trânsito, então, em 66, 3-0 pro Bangu. 3-0 pro Bangu. Aí, rapaz, até hoje xingo o coitado do falecido Valdomiro, um goleiro loiro de Curitiba, que era o goleiro do Flamengo. Porque ele realmente tomou um gol, uma bola pegável. Agora, as outras duas não davam. O time do Bangu era muito melhor, entendeu? E aí, o que aconteceu? Falaram que o Castor de Andrade o comprou e ele morreu triste demais com essa pecha lá na cidade de Curitiba, europeia, capital do Paraná. Mas vai ter... é um problema, problema da história humana, né? O sujeito falar sem saber. E ainda o Flamengo... Acusar o outro, né, Milton Neves? Isso mesmo. E além disso, o Flamengo não teve esportividade, estava tomando de 3-0. Almir Pernambuquinho e o Itamar, aquele back de 10 metros de altura e 5 de largura, eles bateram no Ladeira, acabou o jogo. Entendeu? Foi uma coisa lamentável, mas foi a última vez que o Bangu teve um timaço mesmo. Que ele quase foi campeão brasileiro contra o Curitiba, mas o título maior da história do Bangu foi contra o Flamengo em 66, né, Zaidan? Sem dúvida, e o Almir era espoleta, né? Além de craque. Bota espoleta nisso. Almir Albuquerque. O negócio é o seguinte, o Ronald Menes Mendo, a federação aí estava ouvindo o Vinícius Bueno, esse repórter excelente da Bandeirantes, e, sabe, liberar para treino, então, sabe... mas primeiro precisa ter treino antes de ter qualquer coisa, né? Mas com protocolos, né, Milton? Eles são fisicamente perfeitos. Não, entendeu? Mas exatamente por serem perfeitos ou tentarem atingir o auge da forma, eles são atletas de exceção, né? Na média aí, de quem pratica algum tipo de atividade física, eles precisam de um tempo para poder exatamente atingir o nível de excelência, né, Milton? Então, aliás, o que o Fluminense e o Botafogo estão dizendo. Exato. Isso. Tem de voltar a treinar, não a jogar.
Então, eu sou até contra voltar tudo, mas se é que pra liberar de pedacinho, ou vai ou racha, sei lá, entendeu? Já põe a bola no meio e vão jogar, é isso? Ué, entendeu? Mas vai chegar dia 1º de julho, você vai ver só que a chamada curva ainda tá subindo, a curva ainda tá subindo. Mas na verdade tá uma forçação de barra, o Flamengo, o Bolsonaro vai ver o jogo amanhã, né? Mas o Bolsonaro não é povo, não é torcedor, ele não podia ir no campo, né? Sim. Então, sim. Você concorda ou desconcorda, Zaidan? Concordo inteiramente. Agora, você me decepcionou hoje, você gaguejou no ser... Quero Como é que era a moeda romana mesmo? Ô Milton, quero mandar um abraço pro Luiz Megali, porque ele mandou aqui o sestércio. Sestércio em português e em latim sestercius, tá? Isso. E é uma moeda que foi usada pelo Asterix, né? Quem leu aí os quadrinhos do Asterix sabe que é a moeda que era utilizada à época. Mas a moça lá do Frecaneca não aceitou essa moeda, não sei por quê. Mas você não precisa lá, né, Milton? E outra coisa, você não tem que estar em shopping nenhum, você tem que estar em casa, tá bom? Não, mas não fui nada, foi só pra brincar com o Zaidan. Tá. Viu? Mas é o seguinte... O Obelix é uma homenagem ao Ulisses Costa, né? É isso mesmo, sem dúvida alguma. Aliás, o Ulisses Schiavelli Costa que tá fazendo aniversário hoje. Parabéns pra ele. E eu queria só dizer mais o seguinte, viu? O Luiz Guilherme Megali, eu tô muito chateado com ele, porque eu mandei uma foto do pai dele, Décio Megali, na meia esquerda do MEC, Muzambinho Esporte Clube. Ele nem tchum. Depois eu mandei um time de futebol de salão de Muzambinho, entendeu? Com o Ivan Surdão, matador. O Tenente Megali, o avô dele, está na foto também, lá no Madison Square Garden de Muzambinho, que é a quadra do colégio estadual Professor Salatiel de Almeida de Muzambinho. E o Megali não tá nem aí. Ele vai se redimir contigo, vai ligar para você já. Ele não tá nem aí também com o Tenente Megali, que fazia alistamento militar lá em Muzambinho, lá nos anos 60. Um grande abraço e viva Cláudio Zaidan e viva você, Ronald Gimenez, o completo. Isso. Tchau, Milton. Bandeirantes acontece. Trânsito. Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Atenção você motorista que está utilizando o caminho pela Salim Farah Maluf, dificuldades para quem vai sentido marginal um pouco antes da passagem pela Bel Ferreira, tome cuidado ali na aproximação e quando o motorista chega perto da radial, entre Radial e a Celso Garcia, as duas pistas da Salim sentido marginal impõem dificuldades ao motorista. Neste momento sensível, também não está fácil para você que tem um negócio, né? Mas olha, o PicPay pode te ajudar. Com todas as taxas zeradas do aplicativo PicPay Empresas até o fim de julho, você faz suas vendas à vista ou parcelado, direto pelo seu celular e não paga nada por isso. É isso aí, você vende o que quiser sem maquininha e recebe na hora com custo zero. Baixe já o aplicativo PicPay Empresas e venda para mais de 20 milhões de pessoas. Entre hoje mesmo para o mundo de quem vende tudo pelo celular. PicPay Empresas. Aceitou? Vendeu. Para toda pergunta, imagine o conhecimento. Para toda busca, imagine uma inovação. Para todo mal, imagine a cura. Para você imaginar, a EMS realiza pesquisas inovadoras, investe em tecnologia e desenvolve novos medicamentos que cuidam da sua saúde. Porque quando o mundo está paralisado pelas dúvidas, alguém precisa imaginar as respostas. Medicamentos EMS. Sua saúde merece. Bandeirantes acontece. Quatro horas e 10 minutos, nós vamos agora para a nossa entrevista. Cláudio Zaidan, o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Francisco Rezec, já está conosco. Bom, aliás, o ministro Rezec, ele foi 2 vezes, né, ministro da Corte. É bom lembrar que foi ministro nos anos 80, né, até o final daquela década, nomeado pelo João Batista Figueiredo, e depois voltou em 92, nomeado pelo Fernando Collor, né? Ainda no período em que Fernando Collor estava na presidência, porque no final de 92 é que o Itamar Franco assume o cargo. E além disso foi chanceler. O ministro Rezec tem uma experiência
extraordinária com a coisa pública, não só como um jurista, como um magistrado, mas como procurador da República e como chanceler. Ministro Francisco Rezec, uma honra conversar com o senhor aqui na Bandeirantes. Boa tarde. É um prazer para mim, Zaidan. É sempre bom ouvi-los. Agora, claro, o senhor com esse tempo todo na vida pública, em cargos importantes, tomando decisões importantes, o senhor viu o país atravessar crises consideráveis, né? O fim do regime militar, a morte do Tancredo, uma redemocratização que já começa traumatizada pela morte do presidente eleito lá no colégio eleitoral, as discussões sobre o mandato do Sarney, quanto tempo seria, o Collor sem terminar o mandato, e depois vem o Supremo sendo chamado para julgar o caso do Mensalão, Castelo de Areia, Petrolão, mais um impeachment, e aí concretizado, né? No Collor ainda se discute sobre a renúncia antes ou não, o senhor conhece sobre esse assunto melhor que ninguém. E agora a gente vê uma tensão terrível na relação dos poderes da República, particularmente da presidência ou do governo, do executivo, com o Supremo. Como é que o senhor tem acompanhado este momento brasileiro, depois de tantas crises que antecederam esta, ministro Rezec? Veja, Zaidan, o mais sério neste cenário é o fato de que essa crise política vem por cima da crise sanitária que gera ela mesma uma crise econômica de grandes proporções e de duração imprevisível. Por conta disso, exatamente, é que nós nos achamos muito infelizes quando nos comparamos com outros países que enfrentaram também e enfrentam a crise sanitária, junto com ela as consequências desastrosas que essa crise sanitária produz sobre a economia, mas não enfrentam ao lado de tudo isso uma crise política. Ou seja, dão um jeito de projetar a solução, o encaminhamento das suas crises no plano sanitário e no plano econômico, sem ter essa preocupação aguda e imediata e artificialmente produzida, que é a crise política. Parece que só o Brasil convive com 3 crises ao mesmo tempo. E o pior da história, Zaidan, é que a crise política parece tomar a maior parte do nosso tempo e das nossas energias. Pelo menos o governo, o governo da República parece mais empenhado em se debater dentro da crise política que ele próprio criou do que em buscar um encaminhamento adequado para a crise sanitária e para a crise econômica, ou seja, para a problemática econômica que isso produz. Veja só, durante algum tempo, desde que instalado o governo eleito no final de 2018, nós tínhamos esperança de que essa fratura que divide há alguns anos, pelo menos de 2013 para cá, essa fratura política, ideológica que divide a sociedade brasileira, que divide tantas famílias, que faz com que tantos amigos de infância se estranhem, já não se cumprimentem, já não se entendam mais. Esperava-se que, superado o momento das eleições, e se houvesse uma preocupação pacificadora de parte dos eleitos, de parte destacadamente do presidente da República, nós poderíamos então projetar o futuro imediato do Brasil, resolver os problemas que assolam a nossa sociedade, a nossa economia, fazendo as reformas de que o Brasil precisa. E faríamos isso sem ter que conviver com a crise sanitária, que foi absolutamente imprevista, enfim, que ninguém podia esperar para este momento da história, né? E sem ter que conviver com uma crise política artificial. A crise política, aquela célebre reunião do mês de abril, que foi desvelada e levada ao público, e que mostrou as entranhas do governo, e que mostrou que tipo de vocabulário se utiliza e que tipo de argumentação se utiliza
no topo da pirâmide do governo da República. Aquela reunião parece ter revelado, além de alguns aspectos patológicos na personalidade de alguns ministros de Estado, destacadamente o da Educação, parece ter revelado, sobretudo, que o presidente da República parecia mais que tudo preocupado com certo cerco que o sistema judiciário faz hoje sobre membros, seja de sua família, seja do seu círculo de amizades. Quer dizer, nós víamos ali, mais do que um presidente da República, o que víamos era um pai extremoso, preocupado com ameaças que pesam sobre seus filhos, e um amigo fiel dos seus amigos mais próximos, preocupado com o destino possível desses amigos, diante de algumas acusações que são diga-se de passagem, não tem nenhuma originalidade. Aquilo que se atribui como comportamento impróprio de algumas pessoas próximas do presidente da República não é nada que eles tenham inventado. São certas práticas que, no mundo da política, têm raízes muito profundas na nossa história. Então, bastava que o presidente da República assumisse realmente a chefia de Estado, a que ele foi conduzido pelo voto popular, deixasse por conta de advogados competentes e esforçados que assistem à sua família e aos seus amigos, porventura envolvidos em algum tipo de processo. Essas coisas são naturais, é preciso conviver com isso, né? E passasse realmente a governar, coisa que muitas vezes inúmeras das pessoas, incluindo aquelas, sobretudo aquelas que o elegeram, perguntam-se hoje se ele está fazendo. Algumas reagem de um modo agressivo, argumentando que ele não está podendo governar por força da virulência com que o atacam em tal ou qual setor, não exatamente na oposição. Os mais ardorosos entusiastas do presidente Jair Bolsonaro não se queixam tanto de que a oposição tenha em relação a ele um comportamento que o impediria de exercer corretamente as suas funções. Queixam-se dos outros poderes, queixam-se destacadamente do Supremo Tribunal Federal e da Justiça como um todo, queixam-se do Ministério Público, e queixam-se também do Congresso Nacional, do qual o presidente nesse momento se aproxima, não sei se pela mais apropriada das vias, mas de qualquer momento ele se aproxima, numa hora em que justamente a crise de credibilidade do Poder Executivo faz com que o próprio Congresso seja de um certo modo redimido. Veja, Zaidan, algum tempo atrás muitos diriam que o protagonismo do Poder Judiciário, o protagonismo do Supremo Tribunal Federal no Brasil do nosso tempo, tem muito a ver com a crise de credibilidade em que a classe política mergulhou de cabeça. O governo e, sobretudo, o Congresso Nacional. De um ano e pouco para cá, ou seja, desde que se instalou o novo governo, e que alguns problemas emergiram em função do estilo do presidente da República, de alguns dos seus assessores mais próximos e dos membros mais exaltados da sua militância. Muitos entenderam que esse problema de comunicação que poderia ter sido resolvido acabou se agravando, mas que houve um efeito colateral, pelo menos um efeito colateral positivo. O Congresso Nacional, de um certo modo, emergiu, de um certo modo saiu da crise, mostrou algum serviço, mostrou alguma credibilidade, submetido a lideranças muito corretas, muito exemplares, sobretudo em relação ao que tivemos em passado recente. E nesse quadro o que vemos aí é uma espécie de conflito permanente por razões que não são profundas, por razões mais cosméticas do que tudo, né, entre o governo da República e os poderes legislativo e judiciário. Não custaria nada sairmos disso
desde que o presidente da República repensasse a sua comunicação com o povo, a que ele tanto exalta, e com os demais poderes legitimamente constituídos. Ministro, o senhor afirmou no ano passado que o STF tinha se transformado num arquipélago de 11 monocracias. O senhor que esteve 2 vezes lá, consegue relacionar o momento vivido pelo Supremo hoje, com todas as diferenças que existem entre o Supremo e o Executivo e a relação com os outros poderes, algo que o senhor tenha vivido estando lá no Supremo também? Veja, desde que eu entrei em 1983, me parecia e dizia sempre que o Supremo era um arquipélago em função da identidade própria de cada um daqueles 11 juristas, enfim, da história diferente, da maneira diferente de trabalhar e de projetar o futuro do tribunal, mas enfim, era um arquipélago coeso, pelo menos na estima recíproca, no respeito recíproco e, sobretudo, na ideia que nós tínhamos daquilo que conviria mais ao Brasil no futuro. Mas hoje o arquipélago está cada vez mais arquipelágico do que nunca. Mas eu disse em entrevista recente ao Correio Brasiliense que é um arquipélago de 11 monocracias, porque, por força das circunstâncias, não direi que foi por culpa deles, nem por alguma espécie de vaidade singular de cada um dos 11, não, mas por força do excesso de trabalho a que o tribunal está submetido, as regras mudaram um pouco e eles estão autorizados a tomar decisões singulares, decisões por despacho singular, por despacho individual, que chamam hoje de monocrático. Acho essa palavra horrível, mas é a que usam. E por isso é que o arquipélago de sempre transformou-se hoje num arquipélago de 11 monocracias, nem sempre comunicantes entre si, já que hoje a relação recíproca entre os membros do tribunal não é tão companheira, digamos, quanto foi no passado. Isso, do ponto de vista de muita gente, não é necessariamente um mal, que cada um guarde a sua independência, que aquilo ali não se transforme num colegiado tipo confraria, naquele sentido pejorativo que alguns juristas americanos usavam em relação à Corte Suprema dos Estados Unidos. Mas, enfim, seria desejável que o tribunal fosse mais coeso em caráter permanente. Ele está mostrando a sua coesão dentro dessa crise. Quando o tribunal é agredido, é ofendido, é ameaçado abertamente pelo que há de mais sórdido na sociedade brasileira, pelos ativistas da banda mais sórdida da sociedade brasileira. Aí eles revelam uma exemplar união. Deveriam ser mais unidos em caráter permanente e seria desejável, veja bem, isso não depende exatamente do comportamento de cada um, eles têm que manter a sua independência, as suas convicções jurídicas e as suas convicções sociais, mas seria ideal do ponto de vista da sociedade brasileira que as ideias reinantes na cabeça de cada um daqueles 11 fossem um pouco mais parecidas com as ideias de cada um dos outros. Que o tribunal não estivesse tão dividido quanto ele se encontra nos últimos tempos, nos últimos anos, sobretudo, e que ele não tomasse tantas decisões por maioria difícil. Que ele fosse mais unânime ou quase unânime no trato dos grandes temas que hoje chegam à sua mesa. Ministro Rezec, hoje, por 9-1, o Supremo decidiu manter o Weintraub no inquérito que apura ameaças, ofensas e fake news disparadas contra integrantes da Corte e seus familiares. O único voto contrário foi do Marco Aurélio Melo, que disse que o habeas corpus é ação constitucional voltada a preservar a liberdade de ir e vir do cidadão. E os outros entenderam que não cabe habeas corpus contra um voto monocrático ali de um dos ministros.
Eu queria saber a opinião do senhor, porque aqui não é o mérito, né, da questão, se o Weintraub cometeu crime ou não, mas sim se é possível um habeas corpus contra a decisão do Alexandre de Moraes. E apenas o Marco Aurélio disse que é sim cabível o habeas corpus nessa situação. Eu queria saber a opinião do senhor e também sobre o inquérito, aquela história de usar o regimento para que o próprio Toffoli determinasse o inquérito e escolhesse, não por sorteio, o Alexandre de Moraes. Veja, começando então pela segunda questão. Eu ponderei desde o início que não foi uma ideia feliz aquela. Ela é defensável, enfim, aquele argumento de que o regimento interno autoriza, o regimento interno que tem força de lei, autoriza a abertura de um inquérito pelo próprio tribunal, sem ser por iniciativa do Ministério Público. Sempre que alguma espécie de ultraje ao tribunal ocorra, alguma forma de ilícito ocorra nas dependências do tribunal. O presidente Dias Toffoli entendeu que no Brasil de hoje, ou mais exatamente no mundo de hoje, aquilo que se faz por via internautica de qualquer ponto do território nacional e cujo alvo, cuja vítima é o tribunal, pode ser considerado como tendo acontecido dentro das dependências do próprio e por isso mesmo aquele inquérito ex officio, como é da linguagem da lei, seria possível. É uma ideia defensável, veja bem, não é absurdo, não é loucura, não é delírio. É uma ideia defensável, mas não era a melhor. Foi muito inoportuno, não foi uma ideia feliz a abertura desse inquérito. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, na ocasião, lamentou o acontecimento. Mas veja, Zaidan, isso é um problema superado. Porque a esta altura do processo, o Procurador-Geral da República, tendo mantido aquela reclamação do Ministério Público por ter sido excluído na primeira hora, mas ele já foi incluído, ele já assumiu a sua posição de, enfim, protagonista, de parte proativa neste inquérito, e com isso a questão que determinou uma turbulência entre opiniões durante meses seguidos, hoje é uma questão superada. Quanto à primeira parte, veja, o tribunal, por 9-1, estabeleceu que o habeas corpus não cabe para esse fim. Isso é de uma rigorosa fidelidade à jurisprudência do próprio Supremo. Não é para isso que serve o habeas corpus, conforme está nas regras da casa e conforme tem sido dito ao longo de anos. O ministro Marco Aurélio votou vencido porque ele tem uma ideia, enfim, ele tem sentimentos libertários e humanitários extremamente agudos, e por conta disso ele acha que não se pode estabelecer nenhum limite ao cabimento do recurso constitucional do habeas corpus, sempre que ele se destine, habeas corpus, se destine a preservar a liberdade, a independência, a isenção ao processo penal indevido de quem quer que seja. Enfim, é uma maneira de pensar bem própria do ministro Marco Aurélio, que justificou esse seu voto na preliminar. Agora, veja só, os outros 9 votaram uniformemente pelo não cabimento do habeas corpus. Poderiam ter dito isso em 10 segundos cada um. Não cabe habeas corpus para esse fim, conforme tal e tal precedente, tal e qual artigo do regimento. Mas por que se estenderam tanto? Porque falaram sim sobre o mérito. Não quiseram ficar neste momento em que a nação inteira acompanha esses movimentos dentro do Supremo Tribunal Federal. Os 9 ministros majoritários não quiseram ficar na questão preliminar do não cabe habeas corpus. Disseram muito mais do que era preciso dizer para tomar a decisão que tomaram, né? E o que disseram tem tudo a ver com o que vem acontecendo e está sendo examinado justamente nesse inquérito. E envolve, enfim, essa espécie de
de agressão constante, extremamente ofensiva e ameaçadora ao tribunal, e alguns disparates ditos contra o tribunal, surgindo aí como pivô, porque, se não estou enganado, esse habeas corpus é aquele que foi impetrado pelo ministro da Justiça. Foi o ministro de Estado da Justiça. Eu não sei se existe algum precedente que, tomando as dores do ministro de Estado da Educação, foi ao Supremo para pedir que aquele titular da pasta da Educação fosse excluído do inquérito. Como quer dizer, ele não tem nada a ver com isso, ele diz o que lhe dá na cabeça nas reuniões ministeriais ou alhures, e ele não deveria estar aí. O Supremo teve o cuidado de dizer que deveria sim, e por quê? Não ficando, portanto, isso é um modo que o tribunal encontra nessas horas de dar satisfação à opinião pública, que não está muito preocupada com as regras técnicas que dizem se cabe ou não cabe habeas corpus para este ou para aquele fim, mas está interessada, ela, a opinião pública, na matéria de fundo. Isso deve ou não deve prosseguir, e o ministro Weintraub deve ou não deve continuar entre os investigados. Ministro Francisco Rezec, no início dos anos 1990, o senhor deixou o STF para assumir o Ministério das Relações Exteriores e participou de um momento de abertura da economia para importações, uma mudança importante que, para muitos, é uma marca daquele momento da história brasileira, uma das coisas positivas que aconteceram àquela época. Como ministro das Relações, ex-ministro das Relações Exteriores, como é que o senhor tem avaliado exatamente essa área que o Brasil tem hoje alguns problemas nos relacionamentos internacionais? Como é que o senhor tem avaliado o trabalho do Brasil nessa área? Bom, muitos dos que acompanham o quadro da política brasileira no seu conjunto, mas, sobretudo, aqueles que se concentram no tema das relações exteriores do Brasil. Desde antes mesmo da posse do atual governo, a preocupação era grande por conta de algumas sinalizações que o eleito dava a respeito dos seus alinhamentos externos, das suas, manifestações ideológicas de adesão ou de rejeição, porque preocupava-nos a ideia de que isso poderia ser contrário ao interesse nacional. Algum tempo atrás, os jornais publicaram um artigo escrito em conjunto por várias pessoas, incluindo aí todos os ex-chanceleres da República. Eu estava entre eles, o presidente Fernando Henrique, que também foi chanceler antes um pouco. Todos esses convergiam num artigo extremamente crítico do que vem acontecendo no Brasil de hoje em matéria de política exterior. A Bandeirantes, diga-se de passagem, já manifestou opiniões editoriais de grande clarividência sobre esse tema. Mas veja só, o problema é que não é questão de saber se a preferência dos governantes de hoje propende mais à direita do que à esquerda, como diziam, que era a tendência dos governos, sob a administração petista. Não é esse o problema. O problema é a superlativização da ideologia de tal modo que o interesse nacional fique em segundo plano. Vamos, então, aderir como sabujos aos Estados Unidos da América e à política do Departamento de Estado norte-americano, sobretudo, ao governo de Donald Trump, que não é o de Barack Obama, que não é o de Bill Clinton, que não é o de Jimmy Carter, não. Vamos aderir como lacaios subservientes à ideologia e à metodologia de Donald Trump, ainda que seja ao custo de trairmos os nossos principais aliados, aquelas nações que mais contribuíram para a formação da civilização brasileira e do direito brasileiro desde a origem,
e os nossos principais parceiros comerciais. Enfim, essa hostilidade à China me parece alarmante, e ela é vocalizada, vejam bem, não por algum funcionário de terceiro escalão, mas pelo que está no topo da pirâmide do poder executivo, pelo presidente da República com alguma frequência, pelo chanceler da República com maior frequência ainda. Isto é alarmante na medida em que o interesse nacional sai pelo ralo no que essas pessoas conduzem dessa maneira a nossa política externa. Estamos hostilizando velhas alianças, estamos hostilizando os principais parceiros da nossa economia, do nosso mercado de vendas ao exterior, em nome do quê? De uma obsessão ideológica que é pura patologia, que é pura morbidez, e que não sei a que isso vai nos conduzir. Esse talvez seja o ponto fundamental de uma oportuna reforma na Constituição do Brasil. Não é possível que o Congresso Nacional fique de fora nessa faixa de ação do governo em que ele pode, enfim, aproximar-se disto ou rejeitar aquilo, hostilizar organizações internacionais de que o Brasil foi fundador, proceder, veja bem, proceder com bravatas bem no estilo do governante americano Donald Trump, sobretudo, primeiro porque isso não é da nossa tradição, segundo e principalmente porque isso trai os interesses nacionais mais básicos, né? E finalmente porque isso não é correspondido com coisa alguma, As vantagens, as benesses, os confetes que aparentemente o governo Bolsonaro esperava obter de Donald Trump por conta dessa vassalagem, não estão sendo obtidos coisíssima nenhuma. A situação é extremamente grave sob essa ótica. Por isso, veja, é que me parece que naquela célebre, inesquecível reunião ministerial, repleta de baixarias e de impropriedades, o ponto mais, não direi o mais grave, que terá sido a ameaça de Weintraub, de prender pessoas caso ele pudesse fazê-lo. Aliás, ele não foi o único ministro que ameaçou prisão. Houve quem ameaçasse os governadores estaduais de prisão também, mas me parece que apesar de todas essas provas de ignorância e de estupidez política, o ponto mais grave daquela reunião, não muito destacado pela imprensa, foi aquele em que o chanceler Ernesto Araújo disse, enfim, dirigindo-se ao presidente da República e aos seus colegas, que nós estamos na iminência de assumir um protagonismo da mais alta relevância na cena internacional. O Brasil está realmente a ponto de assumir o seu lugar de destaque na tomada das grandes decisões internacionais. Eu acho que, eu não sei se ele estava sob efeito de algum alucinógeno, mas era preciso alguma coisa assim para determinar aquele delírio. Como se ele não estivesse se dando conta do nível da reunião de que ele participava. Como se ele estivesse se sentindo num conclave dentro da Capela Sistina ou dentro da corte de Frederico II da Prússia e, portanto, assim, insuflado pela majestade do ambiente, estivesse tendo aí delírios de grandeza, quando nada justificava essa suposição de que, nesse momento de maior descrédito do nosso governo perante as demais nações, fosse como se essa fosse a hora de anunciar aos colegas de ministério que nós estamos na iminência de assumir um protagonismo sem precedentes na cena internacional.
Ministro Francisco Rezec, muitíssimo obrigado pela atenção com a Rádio Bandeirantes. Um prazer ouvi-lo. Até uma próxima oportunidade, tá bom? Eu lhes agradeço. Obrigado, Zé. Obrigado. Bandeirantes acontece. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Braspress. Trânsito. Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. 4h42. A rodovia Regis Bittencourt tem congestionamento em ambos os sentidos num trecho de 1 quilômetro, do 269 até o 270, na região do Largo do Taboão. Na Trilha do Pódio, com Elia Júnior. Oferecimento Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Esta é a sua Rádio Bandeirantes, este é o seu Na Trilha do Pódio. Conversei longamente com o Wallace do voleibol, campeão olímpico em 2016. Aos 32 anos, Wallace, um dos melhores opostos do voleibol do mundo, está se transferindo do Sesc do Rio de Janeiro para um time na Turquia. São os novos tempos do voleibol em pandemia. Infelizmente, por conta do coronavírus, muitas equipes brasileiras acabaram perdendo os seus patrocinadores principais e este foi exatamente o caso do Sesc do Rio de Janeiro, que vai manter apenas e tão somente as categorias de base comandadas pelo Giovanni Gávio. De qualquer maneira, Wallace, que brilhou durante muito tempo no voleibol do Rio e do Brasil, agora está se transferindo para a Turquia. Isso não significa que ele não estará a postos para servir a seleção brasileira em 2021 nos Jogos Olímpicos de Tóquio. O Grupo Souza Lima, como prestadora de serviços essenciais em segurança, limpeza e outros facilities, informa que vem mantendo todas as suas operações e os empregos dos seus mais de 20 mil colaboradores. Está empenhado em ajudar o país a enfrentar essa crise e oferece diversos serviços de segurança e limpeza exclusivos, inclusive soluções de higienização técnica e reforço de segurança para condomínios e empresas de diversos portes e segmentos. Grupo Souza Lima, conte com a gente sempre. Os clientes pediram e agora a Pizzeria Margherita entrega em sua casa no horário do almoço, das 11h30 da manhã às 4 da tarde. Além das tradicionais pizzas, deliciosas sobremesas, entradas e saladas. Lembramos que a Margherita obedece rigorosamente aos padrões de higiene do momento. Ligue para 2714-3000 e consulte o atendente sobre o perímetro de entrega. Margherita Delivery, 2714-3000. Se liga na Dica Sil. Para diminuir os riscos de curto-circuito e evitar sobrecarga na instalação elétrica, acesse o site ou o aplicativo da Sil. Por lá, você vai encontrar dicas e recomendações básicas, além de ter acesso a tabelas técnicas com os valores seguros e os produtos Sil ideais para suas instalações. Fique seguro e conte com a Sil. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. Você ouve Bandeirantes Acontece. Repórter Bandeirantes. 4h45. O presidente Jair Bolsonaro empossou hoje o deputado Fábio Faria como ministro do Ministério das Comunicações. A pasta foi recriada por Bolsonaro na semana passada. No primeiro discurso como ministro, Faria falou sobre os desafios à frente do ministério e sobre os benefícios das telecomunicações no enfrentamento à pandemia do novo coronavírus.
Agora do Rio de Janeiro, as informações com Marcos Sadoc. Suspeitos presos preventivamente acusados de desvio de verba pública na compra de respiradores podem ter as penas aumentadas devido à gravidade da prática de crimes durante a pandemia. O Ministério Público do Rio prendeu 2 pessoas acusadas de integrar a organização criminosa que desviou 18 milhões de reais dos cofres públicos na compra de ventiladores. Entre os alvos de mais uma fase da Operação Mercadores do Caos está o Superintendente de Orçamento e Finanças da Secretaria Estadual de Saúde, Carlos Frederico Versosa do Boc. Ao todo, também foram cumpridos 9 mandados de busca e apreensão. A Organização Mundial da Saúde anuncia que vai suspender pela segunda vez os ensaios clínicos com a hidroxicloroquina contra a Covid-19. Segundo a entidade, as evidências científicas apontam que a substância não reduz a mortalidade em pacientes internados com a doença. Agora de Brasília, as informações com João Pedro Melo. Na saída do Palácio da Alvorada, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que houve abuso na operação realizada pelo Supremo Tribunal Federal contra os aliados e que está chegando a hora de tudo ser colocado no devido lugar. Eles estão abusando. Tá? Isso está olhos vistos. Mas o que a gente o ocorrido no dia de ontem, no dia de hoje, quebrando sigilo parlamentar, não tem história nenhuma visto numa democracia o mais frágil que ela seja. Então está chegando a hora de tudo ser colocado em devido lugar. A resposta foi dada a uma apoiadora que disse que outros poderes não permitem que o presidente governe. Ontem, Jair Bolsonaro publicou em uma rede social uma série de 10 mensagens nas quais aponta abusos, violação de direitos e ataques concretos ao governo e que, diante disso, tomará as medidas legais para, segundo ele, proteger a Constituição. 4h47. Repórter Bandeirantes. Trânsito. Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Primeira participação do Ronaldo Rodrigues. Boa tarde, Ronaldo. Boa tarde, Ronald, Zaidan, grande tarde a todos. E olha, a vida já está difícil pela marginal do Rio Tietê. Hoje o trânsito para pela pista expressa já na passagem pela ponte Júlio de Mesquita Neto. Quando chega ali na altura do Anhembi, tudo só piora e aí a coisa vai ruim até lá embaixo a chegada à ponte Aricanduva. Dá para utilizar o corredor da Marquês de São Vicente para cortar parte desse caminho. Aí aproveite e faça a sequência do trajeto. Norma Perotini Gianotti, Sérgio Tomás, para voltar ali na altura da Ponte das Bandeiras. Ou dá para utilizar principalmente a pista lateral, para tentar seguir no sentido da Ayrton Senna. Para quem segue no sentido da Castelo Branco, por enquanto, apenas trânsito intenso pela marginal do Rio Tietê, de ponta a ponta. A Universidade Paulista Unip já está com inscrições abertas para o segundo semestre. Garanta sua vaga. Unip, qualidade comprovada. Tenda Atacado, qualidade, variedade e os melhores preços. O Tenda é vantagem por atacado. Aproveite. Indicadores econômicos. A Bovespa em alta importante, 2,35% com 95.726 pontos. O euro mandando de lado, alta de 0,01, cotado a 5,90 o euro, e o dólar em alta de 0,49%, cotado a 5,25. Oportunidade de bons negócios é o compromisso do Tenda Atacado. Tudo para seu comércio e sua casa. Ofertas desta quarta. Leite integral Piracanjuba Tetra Pak 1 litro, 3,15. Salsicha para hot dog resfriada Perdigão, pacote 2 kg e 800 gramas, 7,95 kg. Bombom Especialidades Nestlé, caixa 251 gramas, 7,39. Pague com o cartão de crédito, vale alimentação ou cartão Tenda. O Tenda Atacado está funcionando em horário normal. Repórter Bandeirantes. É aquele mesmo de ontem, né, Gabi? O mesmo. Mas tudo bem, acontece. Trânsito. Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Agora sim, fala, Ronaldo. Complicada a vida também de quem passa pela Avenida do Estado, na altura do Mercado Municipal. Dificuldades de trânsito congestionado nos dois sentidos. Há problemas também na Cruzeiro do Sul, no trecho próximo à Avenida do Estado, também nas duas direções. E o corredor da Tiradentes e Praça Ismael também já está ruim no sentido da Zona Norte, desde a região da Senador Queiroz até a chegada ao cruzamento com a Avenida do Estado.
Dica do dia: NexGard. O seu cachorro busca a bolinha na grama e esconde as coisas na terra? Então ele precisa de NexGard, o tablete mastigável que protege 30 dias contra pulgas e carrapatos. Bandeirantes acontece. Ronald. Diga, Zaidan. O Wagner William tava ouvindo, ficou muito contente com que legal. nosso ouvinte, a Etelvina, falou que por conta da entrevista decidiu comprar o livro Uma Mulher Vestida de Silêncio, que é a biografia da Maria Tereza Goulart, a viúva de João Goulart. E ele disse o seguinte, que se ela quiser, ela pode enviar a foto para ele pode postar, até marcando ela, ou ela, se ela quiser, ela pode postar, né, ali a foto do livro e tal, e marcá-lo. Tá bom? Pô, que legal. Você manda fazer isso aí. Você manda o contato do Wagner aqui pro meu WhatsApp, que eu já encaminho para ela, e ela já vai mandar direto para ele a foto do livro que ela mandou aquela hora pra gente aqui, tá bom? Fechado. 4h52. Setor de serviços, hein? Ontem falamos aqui da queda no varejo, e o setor de serviços com queda importante. Daniela Dias, do Rio de Janeiro, fala pra gente. O setor de serviços registrou queda de 11,7% em abril, sendo a mais intensa dos últimos 9 anos. Os dados são da pesquisa mensal de serviços divulgada hoje pelo IBGE. Influenciadas pela pandemia de Covid-19, todas as 5 atividades pesquisadas registraram quedas recordes, com destaque para o grupo de transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio, com deflação de 17,8% devido à perda de receita no transporte rodoviário coletivo de passageiros e o aéreo. O índice de atividades turísticas também apresentou queda frente a março, chegando a menos 54,5%. O Zaidan, ninguém esperava nada diferente, né? Varejo ruim, indústria ruim e serviços, claro, sendo impactado aí pela crise toda. Sim, no mundo inteiro e no Brasil, com o agravante de que a economia já estava fragilizada, né? O país veio de uma recessão profunda, os cofres públicos numa situação muito ruim, estados até tecnicamente falidos, né? Então não é moleza não, até porque o setor de serviços, em tese, ele volta muito rapidamente. A partir do momento que as pessoas puderem receber os profissionais, o sujeito para fazer algum trabalho ali, ou para ir até onde o profissional trabalha, o setor de serviços é muito amplo e emprega mais do que qualquer outro, tudo muito bem. O problema é quando você tem uma queda tão acentuada da renda média. Então, também nesse caso, a recuperação será mais lenta do que em situações normais. É claro que é um setor que se recupera muito rapidamente. Você vai da mulher que corta cabelo, do sujeito que corta cabelo, até o encanador. Você tem vários serviços que voltam rapidamente. Só que haverá menos disponibilidade financeira para os contratantes, para os consumidores dos serviços, né, Ronald? É isso. Faltando agora 6 minutos para as 5 horas. O Guilherme Simati fala pra gente aqui o que está acontecendo com a China e Nova Zelândia, na segunda, terceira onda do coronavírus. Boa tarde, Ronald. Os recentes casos do novo coronavírus confirmados na China e na Nova Zelândia, após períodos consideráveis sem registros da doença, mostram que não há como se livrar do vírus e alimentam a tendência de que a Covid-19 se tornará endêmica. No caso do país asiático, foram identificados 27 novos casos ontem em Pequim e mais de uma centena de contaminados na capital desde o dia 12 deste mês. A endemia se caracteriza quando o vírus não se dissipa totalmente e a doença acaba se manifestando com frequência em determinadas regiões, geralmente provocadas por circunstâncias ou causas locais. Os tipos de influenza A e B, por exemplo, são considerados endêmicos no Brasil. A Organização Mundial da Saúde já informou que há probabilidades consistentes de que o novo coronavírus entre nesse rol. Ô Zaidan, a gente falou na semana passada da situação na Nova Zelândia, né? Que estava zerado de casos, mas bastou abrir a fronteira para acontecer, e a China tendo que tomar providências, porque qualquer coisa que acontece na China se multiplica por muito, e a gente não quer voltar com aquele quadro do fim do ano passado, começo desse ano, com tudo partindo de lá, né, de uma maneira super ameaçadora, e aí se configurando em tudo que aconteceu no mundo inteiro. Pois é, no caso da Nova Zelândia, foi gente que voltou para o país, ou foi para o país, né, chegou de avião e tal, então já era previsível. Agora, é aquela história, é um vírus, acontece com o vírus da gripe, por exemplo, né? Mesmo os vírus controlados, dados como
sob controle, que até aparentemente desaparecem, não há novos casos, qualquer vacilada voltam. Veja o caso do sarampo no Brasil, né? E voltou forte, voltou com força, preocupando, até porque muita gente não se vacinou e tal. E no caso da gripe, a gripe tradicional e tal, você tem aí as estações, inclusive, em que ela acontece com muita frequência, que o vírus está muito mais enfraquecido, ele se adaptou para não matar os hospedeiros, né? E você tem vacina. Então, haverá vacina bem desenvolvida. As primeiras você pode até ter alguma cautela e tal, porque não é fácil, vacina para corona. No entanto, o que eu lamento é a dificuldade da OMS em admitir políticas de profilaxia. Inclusive essa resistência aí ao negócio da cloroquina, há pouco a Gabriele leu a respeito. Então, eles partem do princípio de que não mostrou eficiência para aqueles que estão internados em quadro grave. Mas há muito tempo, especialistas estão dizendo que ela é útil no caso inicial, na situação inicial, né? Antes de virar um problema crítico, antes do sujeito entrar na segunda fase da Covid-19. Então, definitivamente, a OMS ela perdeu credibilidade, sabe? Ela fala as coisas e cada vez menos gente presta atenção nas recomendações, nas instruções, nas orientações, porque eles já se desdisseram várias vezes, já negaram posições que eles tinham há pouquíssimo tempo, cometeram erros primários no início dessa história, inclusive a resistência a declarar a pandemia. Então, sinceramente, eu acho que a OMS deixou de ser uma referência. Ela perdeu uma grande oportunidade de ser uma referência em política sanitária e de profilaxia. E dificilmente vai recuperar a credibilidade. Zaidan, vamos fechar o nosso programa de hoje com outra geração diferente, da Aretha Franklin, mas com uma potência de voz inacreditável e que nós perdemos muito cedo. Vamos com Amy Winehouse? Assim, e aquela história, né? Ela, Janis Joplin, Jimi Hendrix, Noel Rosa. Noel Rosa morreu com 26 anos, mano. E já tinha produzido aquela obra genial. Imagine, né? Com mais o Mozart, né? Você tem gênios aí que partiram muito cedo, né? E ela, uma cantora excepcional, e entra ali naquele hall dos que morreram aos 27, né? Exatamente. O Hendrix e a Janis Joplin. Né? Kurt Cobain também, entre outros Jim artistas. Morrison, né? Exato, que aos 27, nessa emblemática data de aniversário de 27 anos, muita gente foi embora lamentavelmente. Ô Zaidan, foi um prazer, hein? Amanhã a gente tá de volta aqui no Bandeirantes Acontece. Até amanhã. A honra é minha, Ronald. Um abraço lá para Eric Verniz e Roberto Dias na Central Técnica, para o José Alexandre Marques nas imagens, para Gabriele Guimarães produzindo, coordenando e trabalhando de maneira formidável. Um abraço, Ronald. Até amanhã. Valeu, Zaidan. Até amanhã. A gente fecha com Amy Winehouse, com Valerie. Muito obrigado pela companhia. Amanhã tem mais. Bandeirantes Acontece a partir das 3 da tarde. Até lá.
and I look across the border, and I think about all the things. Termina aqui. Bandeirantes Acontece.